Imagine que toda a civilização que você conhece, escrita, matemática, medicina, leis, arquitetura, não foi inventada lentamente ao longo de milênios, mas ensinada, de uma vez, completamente, por seres que vieram antes do dilúvio. Os sumérios, primeira civilização alfabetizada do mundo, não diziam que inventaram a civilização. Diziam que foram ensinados por 7 seres chamados Apkallu, os grandes sábios, aqueles de sabedoria suprema, conselheiros dos deuses. E as descrições desses seres são perturbadoras, meio humanos, meio peixes, emergindo do Golfo Pérsico, trazendo conhecimento completo e funcional de como construir civilização do zero. Textos mesopotâmicos, não 1 ou 2, mas dezenas, listam seus nomes, descrevem o que cada um ensinou, identificam quais reis humanos eles aconselharam. E todos concordam. Antes do dilúvio, 7 Apkallu caminharam entre humanos, ensinaram tudo, e depois desapareceram. Por 3.000 anos, mesopotâmicos esculpiram imagens deles. Palácios assírios tinham estátuas guardiãs de Apkallu nas portas. Rituais de purificação invocavam seus nomes. Amuletos com suas imagens protegiam contra demônios. E então, como tudo da Mesopotâmia antiga, foram esquecidos. Até arqueólogos do século XIX desenterrarem suas imagens e se perguntarem: que diabos são essas coisas com cabeças de peixe? Este documentário vai explorar quem eram os Apkallu, segundo os próprios textos sumérios. O que exatamente ensinaram? Por que todos os relatos os colocam antes do dilúvio? E a pergunta mais perturbadora: era um mito? Memória distorcida de professores humanos reais? Ou algo mais? Porque aqui está o detalhe inquietante. Culturas completamente separadas. Suméria, Egito, Índia, Mesoamérica, todas têm lendas quase idênticas. Seres que vieram das águas ou dos céus. Ensinaram civilização e desapareceram antes de grande catástrofe. Coincidência? Ou memória fragmentada de algo que realmente aconteceu? Vamos começar onde tudo começou, na cidade mais antiga da Suméria, Eridu, e com o primeiro Apkallu, Adapa, Eridu. Segundo tradição suméria, a primeira cidade que existiu. Quando realeza desceu dos céus, realeza estava em Eridu. Localizada onde o rio Eufrates encontrava o Golfo Pérsico. Geografia mudou desde então. Hoje ruínas estão no deserto. E Eridu era a cidade de Enki, deus das águas doces, da sabedoria, da magia. O deus que, segundo textos, criou humanos e que enviou o primeiro Apkallu, seu nome, Adapa, também chamado Uan ou Oannes em variações posteriores. O mito de Adapa, preservado em múltiplas cópias de diferentes períodos, conta sua história. Adapa, o sábio, filho de Eridu, Enki lhe deu sabedoria, mas não vida eterna. Naqueles dias, naqueles anos distantes, o sábio de Eridu, Enki o criou como modelo de homens. Sábio cujo comando não pode ser violado, habilidoso, extremamente prudente. Espera, Enki o criou? Adapa não era humano comum. Era a criação direta de Enki, primeiro humano sábio, protótipo. E Adapa tinha trabalho específico, pescador sagrado. Fornecia peixe para oferendas diárias no templo de Enki, mas também escriba, sacerdote, conselheiro. Ele assava pão para Eridu, ele preparava a mesa diariamente, ele preparava a mesa de oferendas. E então aconteceu algo que mudaria tudo. Um dia, Adapa estava pescando no Golfo quando o vento sul, Chutu, virou seu barco. Adapa, enfurecido, quebrou as asas do vento sul. Leia de novo. Quebrou as asas do vento. Por 7 dias, vento sul não soprou. Anu, rei dos deuses, governante celestial, notou. Por que vento sul não soprou sobre a terra por 7 dias? E descobriu. Adapa, este humano, tinha poder de afetar forças da natureza. Anu convocou Adapa aos céus para julgamento. Enki, preocupado com seu protegido, deu instruções. Quando te oferecerem comida, não comas. Quando te oferecerem água, não bebas. É comida
e água da morte. Adapa ascendeu aos céus. Como? Textos não especificam. Compareceu diante de Anu. Explicou sobre vento sul destruindo seu barco. E Anu ficou impressionado. Não puniu. Ficou curioso. Por que Enki revelou a este humano os desígnios do céu e da terra? Fez para ele um nome. E ofereceu a Adapa comida e água, mas não da morte, da vida eterna. Adapa, seguindo o conselho de Enki, recusou e perdeu imortalidade. Anu declarou: ele não comeu, ele não bebeu, portanto não viverá eternamente. Leve-o e retorne-o à sua terra. É história estranha. Por que Enki enganaria Adapa fazendo-o perder imortalidade? Interpretações variam. 1. Enki sabia que Anu ofereceria imortalidade e deliberadamente sabotou, porque humanos imortais ameaçariam ordem divina. 2. Enki genuinamente acreditava que seria comida da morte. Foi surpreso por generosidade de Anu. 3. Era teste. Adapa passou ao demonstrar lealdade a Enki sobre desejo de imortalidade. Independente de interpretação, resultado foi: Adapa retornou a Eridu sem imortalidade, mas com conhecimento completo dos céus. E durante o resto de sua vida, textos não dizem quanto tempo viveu, mas mais que humanos normais, ensinou. Segundo lista de reis. Suméria, Adapa aconselhou reis antediluvianos de Eridu. Ensinou escrita, rituais, agricultura, leis, estabeleceu sacerdócio. Criou fórmulas de encantamento que mesopotâmicos usariam por 3.000 anos. Mas Adapa era apenas o primeiro. Haveria mais 6. Cada um trazendo conhecimento específico. Cada um aconselhando cidades diferentes. Todos antes do dilúvio. E a lista sobreviveu. A lista mais completa dos 7 Apkallu vem de texto chamado Uruk List of Kings and Sages, preservado em cópia do período Seleucida, 308 a.C., mas baseado em tradições muito mais antigas. 1. Adapa, Uan, cidade, Eriduhan, rei que aconselhou. Alulim, primeiro rei antediluviano, ensinou. Escrita, rituais, sacerdócio, encantamentos. Característica: aquele que completou os planos do céu e da terra. 2. Uanduga, cidade, provavelmente Bet-Tibira, segunda cidade real. Rei que aconselhou. Alaugar, ensinou. Medicina, exorcismo, rituais de purificação. Característica: aquele de amplíssima compreensão. 3. Enmeduga, cidade, Sipar. Rei que aconselhou. Enmenluana, ensinou matemática, astronomia, medição do tempo. Característica: aquele a quem Deus conferiu um bom destino. Este é particularmente interessante. Sipar era centro de culto a Shamash, Deus Sol, e seu templo funcionava como observatório astronômico. Textos atribuem a Enmeduga conhecimento de ciclos celestiais, calendário, predição de eclipses. 4. Emegalama, cidade, Sipar. Sim, Sipar tinha 2 Apkallu. Rei que aconselhou. Enmeduranque, rei muito importante, considerado fundador da adivinhação. Ensinou adivinhação, leitura de presságios, hepatoscopia, leitura de fígados. Característica: aquele nascido em casa, templo. Enmeduranque, o rei humano que Enmegalama aconselhou, é figura crucial. Textos dizem que Shamash e Haddad, deuses sol e tempestade, o levaram aos céus. Lá ensinaram-no os segredos divinos de adivinhação, e Enmeduranque retornou para ensinar sacerdotes. Isso cria cadeia de transmissão. Apkallu, rei, sacerdotes, humanidade. Conhecimento descendo dos seres antediluvianos através de intermediários escolhidos. 5. Anenlilda, cidade, Larak. Rei que aconselhou. Enciana, ensinou. Música sagrada, hinos, liturgia. Característica: aquele que brilha. Menos documentado que outros, mas a associação com música é consistente. Mesopotâmicos acreditavam que música tinha poder ritual. Hinos corretos, cantados corretamente, podiam aplacar deuses, curar doenças, afastar demônios. 6. Utuapsu, cidade, Churupak. Rei que aconselhou. Ubaratutu, pai de Ziusudra Utnapishtim,
Herói do dilúvio. Ensinou metalurgia, artesanato, construção. Característica: aquele que ascendeu ao céu. Espera, ascendeu ao céu? Assim como Adapa foi convocado aos céus por Anu? Textos não elaboram, mas implicação é clara. Interação direta com deuses celestiais. 7. Utu-Abizu. Às vezes listado como Utukegal ou outro nome, textos variam. Aqui fica confuso. Algumas listas repetem Utu-Abzu, outras dão nomes diferentes, mas todas concordam. Havia sétimo Apkalu, e todas concordam que sétimo aconselhou rei final antes do dilúvio, e então veio a água. O dilúvio que Enlil ordenou, que Enki secretamente revelou a Ziusudra, Noé sumério, que destruiu civilização antediluviana completamente, e os Apkalu, segundo textos. 4 foram levados de volta ao Abzu, reino aquático subterrâneo de Enki, antes do dilúvio. 3 permaneceram entre humanos, ajudando a preservar conhecimento através da catástrofe. Mas após dilúvio, nunca mais houve Apkalu verdadeiros. Textos posteriores listam sábios pós-diluvianos que aconselharam reis, mas não são chamados Apkalu. São chamados Umanu, artesãos, mestres, mas humanos. A era dos sábios divinos havia terminado. Agora, apenas humanos excepcionais podiam aconselhar reis. Conhecimento tinha sido transmitido, mas transmissores originais haviam partido. Então, como eram os Apkalu fisicamente? Textos são surpreendentemente específicos e estranhos. Beroso, sacerdote babilônio do século III a.C., escreveu História da Babilônia em grego. Descreve o primeiro sábio, Oannes Jacques Adapa, assim. Todo o seu corpo era de peixe, mas debaixo da cabeça de peixe tinha outra cabeça, humana, e pés humanos emergiam de sua cauda de peixe. Sua voz e linguagem eram humanas e articuladas. Durante o dia conversava com homens, mas não tomava comida. Deu-lhes conhecimento de letras, ciências e artes de todo tipo. Ensinou-os a construir casas, fundar templos, estabelecer leis, e explicou princípios de conhecimento geométrico. Ao pôr do sol, era costume deste ser mergulhar de volta ao mar e passar noites nas profundezas. Releia isso: pés humanos emergindo de cauda de peixe. Durante o dia conversava com homens. Ao pôr do sol, mergulhava de volta ao mar. Isso é descrição de que, exatamente? Interpretação. 1. Literalmente meio peixe. Ser aquático. Anfíbio. Respirava ar, mas vivia na água. Problema: biologicamente implausível, mas eram criações de Enki, então talvez regras normais não aplicam. Interpretação. 2. Roupa, traje de peixe. Sacerdotes usando vestes cerimoniais que pareciam peles de peixe. Evidência. Relevos assírios mostram figuras Apikalu, vestindo o que parece ser túnica escamosa com cabeça de peixe, como capuz e um capacete. Mas olhe mais de perto esses relevos. Cabeça de peixe. Tem olhos, boca, detalhes anatômicos. Parece funcional, não decorativo. E figuras estão sempre segurando 2 objetos. 1. Bandudu, balde cônico. 2. Mulilu, cone, frequentemente chamado cone de pinha por semelhança visual. O que fazem com esses objetos? Rituais de purificação. Mergulham cone no balde, contendo água sagrada do Abzu, e aspergem em portas, paredes, pessoas, proteção contra demônios e impurezas. Interpretação. 3. Tecnologia. Alguns teóricos modernos sugerem: traje de peixe era equipamento, talvez permitindo respiração subaquática prolongada, talvez proteção contra o quê? Ambiente hostil? Especulação pura, mas intrigante. Outros textos descrevem Apkalu ligeiramente diferente. Alguns como pássaros com cara humana, alguns como tendo asas, alguns simplesmente como humanos de sabedoria transcendente. Variação pode indicar: 1. Diferentes tipos de Apkalu. 2. Evolução da lenda ao longo de milênios. 3. Confusão entre Apkalu e outras entidades, como espíritos guardiões, Lamassu, Shedu. Mas consistência central permanece.
vieram das águas, ou céus. Não eram totalmente humanos, trouxeram conhecimento completo e existiram antes do dilúvio. E isso nos leva à pergunta que não pode ser evitada: isso realmente aconteceu? Então vamos confrontar a questão diretamente. Os Apkallu eram reais? Depende do que você quer dizer com reais. Teoria 1. Puro mito. Posição acadêmica mainstream. Apkallu são personificações míticas do processo de civilização. Sumérios, olhando para trás, sabiam que alguém devia ter inventado escrita, matemática, arquitetura. Atribuíram a seres semidivinos porque não tinham registros históricos reais. Evidência a favor: nenhum artefato físico de ser meio peixe foi encontrado. Cronologia: reis antediluvianos supostamente governaram dezenas de milhares de anos. Impossível. Padrão comum: culturas atribuem inovações a heróis ou deuses. Evidência contra: especificidade extraordinária dos relatos. Consistência através de milênios de textos. Listagens nomeadas de reis e sábios correspondentes. Teoria 2. Sábios humanos divinizados. Talvez Apkallu fossem humanos reais, sacerdotes, escribas, inventores excepcionais. Após morte, ou durante vida, se excepcionalmente influentes, foram elevados a status mítico. Meio peixe era símbolo religioso, não descrição literal. Evidência a favor: listas pós-diluvianas de Umanu são claramente humanos. Transição suave de Apkallu, semidivinos, para Umanu, humanos, sugere continuidade. Sacerdotes e escribas mesopotâmicos preservaram conhecimento por milênios. Evidência contra: por que apenas 7 antediluvianos seriam divinizados e nenhum depois? Por que descrições físicas tão específicas e consistentes? Teoria 3. Sobreviventes de civilização anterior. Que tal isto? Dilúvio sumério é memória de catástrofe real. Inundação massiva do Golfo Pérsico, com 1000 a.C., quando geleiras derreteram. Antes da inundação, havia civilização avançada. Foi destruída quase completamente. Sobreviventes, que possuíam conhecimento tecnológico superior, migraram para regiões como Mesopotâmia. Ensinaram povos locais menos desenvolvidos. Foram lembrados como seres de conhecimento supremo que vieram antes do dilúvio. Conhecimento astronômico sumério é surpreendentemente avançado. Dilúvios catastróficos realmente aconteceram geologicamente. Evidência contra: nenhuma evidência arqueológica de civilização pré-diluviana avançada. Explosão pode ser artefato de registro arqueológico incompleto. Meio peixe era traje espacial ou tecnologia avançada. Ascender aos céus era literal, naves espaciais. Evidência citada: descrições de asas, ascensão aos céus, tecnologia aparente, conhecimento astronômico avançado, criação de humanos por Enki descrita em termos quase genéticos. Problemas: traduções de Sitchin são rejeitadas por assiriologistas. Muitas afirmações baseiam-se em leituras erradas de textos. Explicações mais simples existem. Então, qual é a verdade? Honestamente? Não sabemos, mas aqui está o que sabemos com certeza. Fato 1. Mesopotâmicos acreditavam que Apkallu eram reais, por 3.000 anos, através de múltiplos impérios, consistentemente. Fato 2. Conhecimento apareceu rapidamente. Escrita, matemática, astronomia, arquitetura monumental, tudo em 1.500 anos, 300 e 500, 3.001 a.C. Não impossível através de desenvolvimento natural, mas notavelmente rápido. Fato 3. Textos preservam detalhes específicos, nomes, cidades, reis correspondentes, especializações. Não é vago, deuses ensinaram humanos, é registro detalhado. Talvez Apkallu sejam memória mítica de processo real de desenvolvimento civilizacional, ou registro distorcido de mestres humanos excepcionais, ou sobreviventes de catástrofe preservando conhecimento, ou algo que não temos categoria para classificar. Mas, independente de ontologia, seu impacto é inegável. Aqui está o que é verdadeiramente perturbador sobre Apkallu. Não são únicos.
Culturas ao redor do mundo, que supostamente não tinham contato, têm lendas quase idênticas. Egito, os Shemsu-Hor, seguidores de Horus, seres semidivinos que governaram o Egito antes dos faraós humanos. Ensinaram hieróglifos, astronomia, medicina, arquitetura. Textos egípcios falam de Zep-Tepi, primeiro tempo, era dourada quando deuses caminhavam na terra. Índia, o Saptarishi, 7 sábios, literalmente 7, assim como Apkallu, rishis que preservaram Vedas através de catástrofes. Associados com dilúvio, Manu e o peixe, ensinaram yoga, astrologia, medicina ayurvédica. Grécia, os 7 sábios, novamente 7, Tales, Solon, Pítaco, Bias, Cleóbulo, Quilon, Periandro, lista varia ligeiramente. Considerados fundadores de filosofia, lei, ciência grega. Diferença, são históricos, não míticos. Mas padrão de 7 mestres ecoa. Mesoamérica, Quetzalcoatl, Viracocha. Serpente emplumada, astecas maias. Criador, com incas, ser barbudo de pele clara, incomum para a região, que veio através do mar. Ensinou agricultura, arquitetura, astronomia, calendário. Prometeu retornar. Exploradores espanhóis foram confundidos com esse retorno. Polinésia, os Cani, deuses sábios que vieram através do oceano. Ensinaram navegação, agricultura, leis. Padrão consistente através de culturas separadas. 1. Origem aquática ou celeste, vem do mar ou céus. 2. Aparência não totalmente humana, descritos como diferentes. 3. Conhecimento completo, não inventam gradualmente, trazem pronto. 4. Antes de catástrofe, frequentemente associados com dilúvios ou fins de eras. 5. Número 7. Surpreendentemente recorrente. Como explicar essas similaridades? Opção 1. Difusão cultural. Talvez histórias se espalharam através de comércio antigo. Mesopotâmia influenciou Egito, influenciou Grécia, influenciou Índia. Opção 2. Arquétipos psicológicos. Carl Jung argumentaria: humanos têm arquétipos inatos. Professor sábio é um. Herói cultural é outro. Culturas, independentemente, criam mitos similares porque psique humana funciona similarmente. Opção 3. Memória coletiva. Talvez houve evento, de real-is, catástrofe global, migração de povos com conhecimento avançado. Memória fragmentou-se através de milênios. Cada cultura preservou versão distorcida da mesma verdade central. Impossível provar qual é correta. Talvez combinação, mas convergência é notável demais para ignorar. E Apkallu especificamente influenciaram judaísmo, Nefilim, de Gênesis 6, gigantes ou caídos que existiram antes do dilúvio, filhos de Deus que se casaram com filhas dos homens, Enoque que caminhou com Deus e foi levado ao céu sem morrer, eco de Adapa em Medurana, cristianismo, vigilantes, anjos caídos do livro de Enoque, apócrifo. 200 anjos que desceram ao Monte Hermon ensinaram humanos segredos do céu, corromperam a humanidade. Deus enviou dilúvio para limpar corrupção. Paralelo direto com Apkallu, só que invertido moralmente, professores, corruptores. Islamismo, Harut e Marut, 2 anjos enviados à Babilônia para ensinar magia. Testam humanos. Advertem que conhecimento pode corromper. Novamente, conhecimento celestial transmitido a humanos através de seres intermediários. E em cultura pop moderna, Aquaman, Atlântida, civilização aquática avançada. Prometheus, filme, engenheiros que criaram e instruíram a humanidade. Assassin's Creed, precursores que existiram antes de humanos. Stargate, alienígenas antigos ensinaram egípcios. Apkallu nunca morreram, apenas mudaram de forma. Então, por que importa? Por que gastar 30 minutos explorando lenda de 5.000 anos sobre seres peixe que podem nem ter existido? Porque Apkallu nos fazem pergunta fundamental sobre conhecimento. De onde vem?
Temos duas narrativas básicas sobre a origem do conhecimento. Narrativa 1. Desenvolvimento gradual. Humanos inventaram tudo lentamente. Tentativa e erro. Geração após geração. Escrita evoluiu de marcas simples. Matemática de contagem básica. Medicina de herbalismo, folk. Progresso linear. Autônomo. Humano. Narrativa. 2. Transmissão súbita. Conhecimento foi ensinado por predecessores mais avançados. Apareceu completo, não porque foi inventado de uma vez, mas porque foi transmitido por quem já sabia. Acadêmicos favorecem narrativa 1, e tem bons motivos. Evidência arqueológica mostra desenvolvimento gradual em muitas áreas, mas sumérios claramente acreditavam em narrativa 2, e não eram estúpidos. Eram civilização sofisticada que inventou escrita, roda, matemática avançada. Então, por que insistiam que foram ensinados? Teoria. A. Modéstia cultural. Não fomos nós, foram os sábios antigos. Atribuir inovações a ancestrais venerados é forma de humildade. Teoria B. Legitimação política. Reis que podiam traçar linhagem até Apkallu tinham autoridade divina. Sacerdotes que possuíam conhecimento dos Apkallu tinham poder. Teoria C. Memória real. Eles insistiam porque era verdade, de certa forma. Talvez não seres peixe literais, mas transmissão real de conhecimento de predecessores. E aqui está porque isso ressoa ainda hoje. Todos nós temos Apkallu, professores que transmitiram conhecimento que não inventaram, mas preservaram. Mestres que nos ensinaram coisas que levaram civilização milênios para desenvolver. Você lê este roteiro porque alguém te ensinou a ler, que aprendeu de alguém, que aprendeu de alguém. Cadeia ininterrupta de transmissão voltando. Até quem? Até em Meduga ensinando escrita? Até primeiro escriba sumério pressionando cunha em argila? E aqui está a lição moderna mais importante. Conhecimento não é automático. É frágil. Precisa ser ativamente preservado, transmitido, ensinado. Alexandria queimou. Conhecimento perdido. Línguas morrem, tradições esquecidas. Cada geração que não transmite é Apkallu que falha. Os 7 Apkallu, reais ou míticos, representam algo essencial. Responsabilidade de preservar e transmitir conhecimento. De não deixar que esforço de milênios morra conosco. De ser ponte entre passado e futuro. E talvez isso é porque a história persiste, porque toda cultura tem versão dela, porque reconhecemos verdade profunda. Somos anões sobre ombros de gigantes, e nossa obrigação é elevar a próxima geração sobre nossos ombros. Os Apkallu eram seres peixe de Enki? Talvez não. Eram sábios que transmitiram conhecimento através de catástrofe? Absolutamente. E assim como eles transmitiram para sumérios. Sumérios transmitiram para babilônios. Babilônios para gregos. Gregos para romanos. Romanos para medievais. Medievais para modernos. Modernos para você. Quem serão seus Apkallu? E de quem você será?